Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renato Bertrand e hoje é a nossa terceira e última aula das regras de ouro da pronúncia em francês. Vou estar falando sobre as consoantes simples R e S e das consoantes duplas LL, GN e PH. Se este vídeo te interessa, fique comigo até o final. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. E deixa de enrolação e vamos à aula. A consoante S, nós temos 4 tipos de pronúncia. Vamos ao primeiro caso. Quando o S está entre duas vogais, pronuncia-se como um Z. Observe a palavra heureuse, que significa feliz. Observe que esse S está entre duas vogais. A palavra maison, o S está entre duas vogais. Observe também a nossa pronúncia figurada. Observe como se escreve a palavra maison, a palavra voisin. Novamente, este S está entre duas vogais. E a palavra televisão, que dispensa tradução. Ou seja, esse S está entre duas vogais e, logicamente, o som é de uma letra Z. Vamos ao segundo caso da consoante S. O S final quase nunca se pronuncia no final das palavras. Por exemplo, na palavra chemise, que significa camisas. Observe que esse S final não se pronuncia. Na palavra repas, novamente, esse S não se pronuncia. Na palavra personne, que significa pessoa, e em frases negativas significa ninguém. Observe que esse S final também não é pronunciado. E para finalizar, a palavra vacances, que significa férias. Novamente, esse S final dessa palavra também não se pronuncia. O terceiro caso da consoante S. Nesta situação, o S ele é pronunciado, ele é um S mais alongado. Por exemplo, na palavra gratis, ou seja, esse S ele é mais alongado. Observe a nossa pronúncia figurada. A palavra bus, ou seja, novamente esse S é bem alongado. E na palavra sens, que significa sentido. E na palavra virus, ou seja, esse S ele é bem alongado. O nosso quarto e último caso da pronúncia da consoante S. Observe que quando a palavra terminar em S e a próxima palavra se iniciar por uma vogal, vamos fazer uma ligação entre essas duas palavras. E esta ligação se chama em francês liaison. Observe a pronúncia da palavra vous êtes. Vamos ligar duas palavras e o som vai ficar vous êtes. Observe a nossa pronúncia entre colchetes. A palavra nous allons. Novamente, vamos fazer uma ligação entre essas duas palavras. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes. E a palavra dans une, que significa preposição na. Observe como ficou essa ligação. E para finalizar, a palavra mes enfants. Observe que a palavra me significa meus e enfant, criança. Vamos fazer uma ligação, ou seja, vamos fazer uma liaison. Então, vamos pronunciar mes enfants. A pronúncia da consoante R é feita totalmente na garganta. É uma pronúncia muito forte. O R é a marca registrada da língua francesa. A pronúncia para os falantes de língua portuguesa exige um pouco mais de treino. Por exemplo, na palavra arrêt, que significa parar. Na palavra écrit, que significa escrito ou escrita, que é o particípio passado do verbo escrever. A palavra rose, que significa rosa. E para finalizar, a palavra propre, que significa limpo, próprio. Essa palavra tem muitos significados, depende do contexto.
ou seja, o R em francês é muito forte e, reiterando, ele é feito totalmente na garganta. A consoante dupla L, depois de uma vogal I, não se pronuncia. Por exemplo, a palavra corbeille, que significa cesta. A palavra embouteillage. Novamente, temos um duplo L após a vogal I. O duplo L, novamente, não se pronuncia. Embouteillage significa engarrafamento. A palavra juillet, que significa mês de julho. Observe a nossa pronúncia figurada e como a palavra é escrita em francês. E para finalizar, a palavra maillot, que significa camiseta ou qualquer vestimenta que te deixe à vontade. Observe novamente, o duplo L está após a vogal I. Não se pronuncia esse duplo L. A consoante dupla GN tem o som em português do NH. Por exemplo, na palavra magnifique, que significa magnífico. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes e como se escreve a palavra em francês. A palavra montagne, que significa montanha. Novamente, observe como se escreve em francês e a nossa pronúncia figurada entre colchetes. Observe que esse GN tem um som de NH. E a palavra repugnante, que significa repugnante. Observe como se escreve em francês e como se pronuncia. E para terminar, a palavra vignoble, que significa vinhedo. Observe que o GN tem um som de NH. A consoante dupla PH pronuncia-se como F, um som muito tranquilo para os falantes de língua portuguesa. Por exemplo, a palavra photographie, que significa foto. Observe que o PH tem um som de F. E para finalizar, a palavra pharmacie. Observe que o PH, novamente, tem um som de F. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo das regras de ouro da pronúncia em francês. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário.